Boa tarde a todos. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, advogado Bruno. Sejam bem-vindos a mais uma live da Lawtech. Em breve nós vamos começar. Boa tarde, professor Marcel. A fonte. Professora Thaís. A Thaís já está por aqui conosco. Boa tarde, Éder, meu amigo de Vacaria. Boa tarde. Olá. Olá, boa tarde, professora. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Jóia. Como é que estão as coisas nessa pandemia? Adaptação contínua, né? Cada dia de cada vez. Né? Um passo de cada vez. Acima de tudo, está sendo um grande aprendizado para todos nós. Tenho certeza que uma hora dessas isso tem que acabar, né? E boa parte, talvez, da desinformação relativa ao assunto também vá junto, né? Vamos tentar. Professor Felipe... Essa é a expectativa, até porque a desinformação atrapalha a recuperação, né? Atrapalha a gente a conseguir resultados melhores também. Com certeza. Com certeza. O professor Felipe Camilo pede para eu fixar o tema. Bom, o que fazemos aqui para fixar o tema? Permitam o chucrismo do apresentador. Deixa eu tentar aqui. Opa, já caiu aqui. Bom, o tema, o pessoal já está entrando em razoável número, professora. O tema não poderia ser outro, meu Deus, faltando 90 dias para o pleito, para o primeiro turno das eleições, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Lawtech pela oportunidade, exatamente, pessoalmente, para o professor Felipe Camilo, né, que é quem está pedindo para eu fixar o tema, e logo eu tomo essa providência, professor. Mas a Lawtech é para quem não conhece, para quem está conhecendo agora, é uma espécie de hub, um ponto de conexão entre o direito e outras áreas de conhecimento, especialmente... meu Deus. Podem rir. É de propósito. Pontos de conhecimento entre o direito e outras áreas, né? Essa necessária conexão interdisciplinar que o direito cada vez mais necessita, né, Thaís? E até pelas lições que vem aprendendo com o passar do tempo, a Lawtech se propõe a isso, especialmente praticar essa conexão do direito com o empreendedorismo e com a inovação tecnológica, que cada vez mais é necessário. Todas as áreas, digamos assim, mais tradicionais do conhecimento humano estão, claro, cada vez precisando mais de elementos dessas novas tecnologias. E a comunicação, né, que é a tua área de conhecimento, ela indiscutivelmente é a mais afetada, né, nesses últimos, digamos assim, 30 anos, nessa revolução das comunicações e das telecomunicações. Junto com as redes sociais, eu costumo
elencar, por exemplo, a telefonia celular, né? Que era uma coisa, na minha infância, ela era quase dos Jetsons, assim, né? Então, hoje é absurdo a facilidade de comunicação que nós temos com o mundo. Então, a Lawtech se propõe a isso e, desde já, eu agradeço a oportunidade de falar sobre o tema. A minha função aqui é atrapalhar o mínimo possível. Eu já atrapalhei o suficiente derrubando o telefone 4 vezes. Eu quero apresentar a professora Thaís Saiti. Ela é jornalista de formação, tem doutorado em comunicação, é professora da Unicinos e participa de iniciativas bastante ligadas à valorização da comunicação correta, né? E da comunicação longe de equívocos ou de distorções. Ela é criadora do A Fonte, é tudo junto, né, Thaís? A Fonte, jornalismo de dados, que dá para encontrar aqui, tem o perfil no Instagram, A Fonte, e colabora também com a agência Fiquem Sabendo, né? Eu vou contar rapidinho como eu conhecia a Thaís, porque eu gosto de contar, porque foi bastante pitoresco, assim. Eu sou servidor, dentre outras coisas, sou servidor da Justiça Eleitoral e há um ano atrás, mais ou menos em junho de 19, eu fui indicado, também muito honrosamente, pela presidência do tribunal para participar de uma conversa, uma mesa, que lá no caso a mesa era quadrada, né, na Assembleia Legislativa, não era uma mesa redonda, com setores da sociedade, partidos políticos, representantes de comunidades e pessoas ligadas à área de comunicação. Então, sentamos para falar, sentaram, né, para falar a Thaís, que já foi apresentada, junto com o Marcelo Reck, que, assim, muitos podem saber, é tipo diretor executivo, mega diretor da RBS, assim, é presidente da Associação Nacional dos Jornais, desembargador Túlio Martins, um desembargador que é formado em jornalismo, esteve à frente da área de comunicação do TJ também por 10 anos, participou do Guerrilheiros da Notícia, mais um pé de anos e tal. E o único que não era formado e continua sem ser formado em jornalismo sou eu aqui. Então eu lembro da minha preocupação, foi em 2019, e na realidade o meu papel lá era de relatar a saia justa, e outro nome não há, a saia justa pela qual a Justiça Eleitoral passara no ano de 2018. Né? Eu fui escolhido aqui pelo Rio Grande do Sul, porque lá em 2018 eu tinha sido um dos assessores dos desembargadores destacado para ir a Brasília participar de uma série de reuniões, inclusive com o ministro, presidente do TSE da ocasião, era o ministro Luiz Fux. Então, reuniam-se 120, 140 juristas, né, magistrados, assessores, ministros do Supremo, ministro do TSE, para resolver como trabalhar com as fake news de 2018, né, que nós ainda chamávamos de fake news. A Thaís, vocês não se preocupem, ela vai destrinchar tudo isso, né? Ela vai deixar tudo muito claro sobre o quão até equivocado é a gente tratar, primeiro, como fake news e depois tratar tudo no mesmo balde, né, Thaís? Mas assim, estávamos lá, isso era abril ou maio de 2018, e a postura da Justiça Eleitoral, eu não posso também classificar com outro adjetivo, foi um tanto pedante, porque nós temos no direito, né, a mania de normatizar e, uma vez normatizado, está tudo resolvido. Né? Nós colocamos no papel a solução para um problema e, por decreto, literalmente, muitas vezes, esse problema há de ser resolvido. A gente não conversa com os demais setores da sociedade para ver se concordam. Né? Tem uma lei e a gente, agora, com a aplicação dessa lei, a gente também pode falar até da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que está aí com essas vigências sempre sendo postergadas. Mas o mundo jurídico tem muito essa postura, né, uma postura de uma certa empáfia, de que não importa o assunto, a gente regulamenta, e uma vez regulamentado, como um passe de mágica, as contendas, os desacordos do mundo real vão ser resolvidos. Não foi bem assim. A Justiça Eleitoral teve uma
um banho de humildade, eu acho que a gente tem que classificar assim, porque se em abril ou maio de 2018 nós estávamos nos arvorando a sermos os paladinos das fake news, né? Nós seríamos os heróis que evitariam que as eleições de 2018 descambassem para as fake news, a Justiça Eleitoral acabou sendo a maior vítima das fake news de 2018, né? Uma série de acusações, especialmente entre o primeiro e segundo turno, de fraudes às urnas eletrônicas. Então apareciam vídeos do eleitor que tinha digitado tinha aparecido o outro candidato na foto da urna. Foi uma enxurrada, foi um tsunami que ninguém esperava, e daquilo ali, claro, a Justiça Eleitoral aprendeu que não é bem assim, que a gente tem que se cercar de quem entende do tema. E para isso eu estava lá, nesse colóquio, nessa conversa da semana, eu acho, do Hipólito José da Costa, né? Bom, a fala da Thaís lá me surpreendeu demais, né? E aí é um choque, assim, quando a gente nota que a gente ignora tanto um assunto tão importante que a gente imaginava que ia poder lidar com as informações que já tinha. Eu havia lido 1 ou 2 livros, e quando fui convidado pela Lautec para esse assunto, me surgiu imediatamente o teu nome, Thaís, porque eu tenho certeza que o conteúdo que tu tens a passar, a maneira e a capacidade de trazer o assunto de uma maneira absolutamente clara é algo que todo mundo vai ter a ganhar com a tua fala. Então, seja bem-vinda, e eu procuro agora atrapalhar o mínimo possível, tá? Seja bem-vinda. Imagina, eu agradeço o convite, agradeço a lembrança, né? Eu tenho feito, de fato, desde 2018, justamente, né? Eu estava a pleno desenvolvimento da minha tese de doutorado sobre fact-checking, né? Sobre checagem de fatos. Em 2018, estudando o fenômeno envolvido nas eleições, né? Que era o meu objeto principal de análise, né? A cobertura, meu interesse como jornalista e como pesquisadora de jornalismo era na cobertura jornalística, né? Das agências de fact-checking. Mas o contexto em 2018 fez com que esse tema, às pressas, como tu disseste, né, e descreveste aí essa movimentação da própria Justiça Eleitoral na época, agências de fact-checking do centro do país, né, foram chamadas também para reuniões, as plataformas foram chamadas nesse intervalo do primeiro para o segundo turno, porque não só a Justiça Eleitoral, mas acho que, de uma maneira geral, os comunicadores e a sociedade como um todo subestimou um pouco esse fenômeno, né? A gente não tinha a dimensão de quanto poderia impactar, né? Tu fala aí dos últimos 30 anos, né, de transformações na comunicação. Desses últimos 30, na verdade, os últimos 5 parece que transformou 30, porque aconteceu muita coisa, né? Teve uma transformação muito grande nesse mecanismo todo, né, que move a comunicação contemporânea, assim, muito pelo celular, pela internet e tudo isso. E acho que a gente não estava mesmo sabendo dimensionar naquele momento. Já que tu começou com as curiosidades, antes de falar propriamente do conteúdo, vou falar um pouco das curiosidades, porque hoje mesmo estava respondendo uma pesquisa e uma entrevista de um pesquisador sobre o processo, assim, né, dos estudos de como eu fui cair nessa história aí de estudar desinformação. E eu escolhi esse tema no meu doutorado, eu iniciei o doutorado em 2015, na Fabico, aqui na comunicação da URGS. Aqui porque eu moro bem próximo da Fabico, eu sou vizinha da Fabico, agora a gente está em casa, né? Mas enfim, então na Faculdade de Comunicação da URGS, no PPG de Comunicação, eu entrei em 2015. Pensando, eu não tinha definido que eu ia estudar desinformação, que eu ia estudar fact-checking, eu estava interessada nas mudanças do jornalismo, nas mudanças do mercado de comunicação. E ali por 2016, devido às repercussões em processos internacionais, esse tema me chamou a atenção, porque 2016 foi o ano da eleição do Trump, foi o ano do Brexit, logo depois teve o escândalo da Cambridge Analytica, né, que o Zuckerberg foi chamado para o Congresso americano para dar esclarecimentos, né, enfim, da questão dos dados, tu falava na proteção dos dados pessoais, enfim.
Então, ali começou um debate e a gente já tinha algumas iniciativas de checagem de fatos no Brasil em operação, muito tímidas, muito pequenas, com poucos recursos humanos e principalmente financeiros, né? Então, aquilo que a gente chama de mídia alternativa, praticamente, né? Porque não tinha um alcance, um impacto tão significativo, né? Então, eu resolvi olhar para esse movimento a partir daí. E é curioso, porque em 2016, quando eu comecei a olhar para essas iniciativas, mesmo entre jornalistas, entre comunicadores e entre pesquisadores de comunicação, poucos sabiam do que eu estava falando. Eu falava em fact-checking e aí as pessoas ficavam me olhando, o quê? Fact o quê? O que tu está falando? Né? Não sabiam do que se tratava, não tinha ainda chegado nelas esse tipo de conteúdo e essa necessidade. A princípio era algo que não tinha muito porquê, né? E 2018 virou completamente esse jogo, né? Acho que depois, e isso aconteceu durante o processo, né? Eu costumo dizer que o marco zero, assim, até estou atravessando um pouco a ordem da apresentação em geral, mas não tem problema, porque é uma conversa mais informal, né? Claro. Eu costumo considerar como uma espécie de marco zero disso que a gente chama de desinformação, e eu vou explicar por que desinformação e não fake news, né? O caso da Marielle Franco. Né? O assassinato da Marielle Franco, no início de 2018, desencadeou uma onda de desinformação surpreendente, né? que enfim, foi tamanha, foi uma repercussão gigantesca. E, inclusive, na época, eu lembro que a diretora do Aos Fatos, que é um dos principais sites, né, de checagem de fatos do Brasil, já estava em funcionamento, era uma iniciativa bem menor do que hoje, eles foram bastante impulsionados nesse meio tempo, com tecnologia, com investimentos internacionais e tudo. Mas naquele momento eu lembro que a diretora do Aos Fatos até veio a público dizer que o site tinha ficado fora do ar, de tantos acessos que tinha tido, porque daí na necessidade de mostrar para as pessoas que ela não era do PCC, ou sabe lá, todas aquelas desinformações, né, que estavam circulando. Tinha com não sei quem, tinha, né? Isso, então, ao buscar uma fonte que desmentisse essa quantidade de desinformação que estava circulando, caíam no Aos Fatos. E o Aos Fatos sequer suportava esse volume, né, a estrutura do site sequer suportava esse volume na época de acessos e saiu do ar, ficou fora do ar. E passou a ser citado, né, as agências de fact-checking, tanto o Aos Fatos quanto a agência Lupa, passaram a ser citados na grande mídia. Então, o Jornal Nacional passou a falar sobre fact-checking, né, que tem um alcance grande, ou TV aberta, enfim. Então, houve uma virada na chave e começou a fazer sentido essa história de verificação que estava restrita a um pequeno grupo, principalmente de comunicadores, e em espaços muito restritos, assim. E aí, claro, né, na sequência de 2018, a gente ainda teve greve dos caminhoneiros, que foi um outro episódio em que áudios de WhatsApp levaram donas de casa desesperadas para o supermercado para fazer estoque de quilos e quilos de arroz, Sim. que demorariam meses para consumir, as filas nos postos de gasolina. Surgiu uma notícia de que lá no Porto de Santos tinha parado tudo e que era um carregamento de trigo que ia afetar todas as padarias do Sudeste. E aquilo se disseminava com uma maneira, em 48 horas, era um caos aquilo. Criava-se esse caos, né? Essa sensação de pânico, né? Generalizado por conta de um processo que é de desinformação. Em muitos casos, e isso é uma definição importante, é por isso que a gente fala de desinformação e não de fake news, porque essa expressão fake news ela é redutora. Uma que, jornalisticamente, né, e é a minha área, fake news não faz sentido. Notícia falsa em si não pode ser notícia, porque a notícia pressupõe a busca pela verdade factual, né, a busca pelas evidências de que um fato aconteceu, ele é comprovado. Então, podem haver falhas, podem haver erros nesse processo de apuração, nessa forma como as notícias chegam a público,
Mas a pressuposição do trabalho jornalístico é essa, né? De que a gente investigue e busque a verdade factual. De não falsidade. Então, seria uma contradição em termos denominar uma notícia como falsa, né? Ela exatamente. É antagônica. Não faz sentido, né? É uma terminologia que em si não faz sentido. Mas, além disso, mesmo que eu considerasse o conteúdo falso como uma definição possível, esse conteúdo é enganoso, isso é fake news, não é só o conteúdo enganoso. Muitas vezes esse processo ele é impulsionado por informação verdadeira, que é ou retirada de contexto, ou ela é divulgada pela metade, ou ela é manipulada em alguma medida. Então, são muitos o que a gente chama, o que a Claire Wardle, que é a maior pesquisadora, uma das pioneiras na pesquisa da desinformação e que, inclusive, cunhou esse termo, né, que a gente tem usado academicamente, ela define um espectro da desinformação, que é justamente isso. Não é só o conteúdo que é falso, que é totalmente fabricado, que é totalmente manipulado. É o conteúdo também retirado de contexto, aquela coisa que acontece muito, e nas eleições foram muitos casos. É uma manifestação que aconteceu em 2014 ser divulgada nas redes sociais como sendo de agora. Né? É uma foto fora de contexto, uma imagem fora de contexto, ou uma manifestação que aconteceu no Rio de Janeiro ser divulgada como se fosse aqui em Porto Alegre. A informação em si, a essência do conteúdo que está sendo compartilhado em si não é falsa. Aquela manifestação aconteceu em algum lugar, em algum momento. Mas o contexto que eu estou dando para essa informação ao compartilhar, com uma legenda, né, enfim, alterada, adulterada, está passando uma desinformação. Então, essa compreensão, ela vai muito além da fake news como a gente no início tratava, né? Que era isso mesmo, que assim, o conteúdo fabricado. Tá cheio de conteúdo fabricado também, né? Mas boa parte da desinformação que circula não é totalmente fabricada. Ela tá nesse espectro da desinformação. E uma parte muito importante desse processo não é a pessoa mal intencionada. E esse é um dos grandes problemas de se legislar sobre, já que estamos aí com provavelmente um público mais do direito, né? Esse é o grande problema, e por isso que os comunicadores, principalmente, arrepiam toda vez que se fala de criar uma lei das fake news, né? E tem uma PL aí das fake news circulando. Porque boa parte desse processo existe uma participação importante de desinformadores profissionais, daria para se dizer assim, né? De pessoa, para mim, agora eu não sei o que está acontecendo. Oi. Não, te ouço perfeitamente. Tá bom. Fiquei na dúvida se tinha caído. Mas, enfim, existe uma participação importante de pessoas, de perfis, vamos dizer dessa maneira, né? Deliberadamente mal intencionados, que de fato querem perturbar o dedo do disparo de desinformação, do disparo em massa, do uso de mecanismos automatizados e tudo isso faz parte desse processo. Perfeito. Mas tem uma participação significativa da pessoa que, pelos motivos dela, por uma questão de convicção, por uma questão de falta de conhecimento de alguns detalhes, enfim, de algum assunto, sim, ela acha que ela está compartilhando algo que é verdadeiro. Ela acha que ela está fazendo um bem, ela compartilha porque ela não quer mesmo que tu fique sem gasolina amanhã. Então, ela compartilha contigo porque ela acha que ela está te ajudando, né? É o legítimo desinformado, né? A pessoa que não está consciente daquela informação, acredita, né? Enfim, e acha que ela está fazendo um bem e ela acaba participando. Então, é por isso que a gente precisa pensar nesse assunto de uma forma mais ampla e tentar chegar numa... claro que é um pouco até utópico isso, né? Mas tentar chegar num arranjo em que a gente trabalhe mais conscientizando. Né? E aí tu falou. Alô?
Perdemos um pouquinho de contato com a Thaís. Alô? Thaís saiu. Vocês me ouvem? Alguém dá um oi? Provavelmente ela vai tentar entrar de novo. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Enquanto isso, eu já vou... Ela saiu, deu uma travadinha. Solicitando ingresso novamente. Deixa eu me ver aqui. Aqui. Vai entrar, se tudo der certo. Obrigado, Ágora. Obrigado, meu querido colega Daniel Dockhorn. Voltaste? Tem essas coisas que acontecem, né? Foge do controle. As notícias Mas, enfim, têm acho sido que... ótimas, né? Cada coisa que tem acontecido em live que a gente podia passar sem elas, né? Mas, Thaís, tu estava falando isso. Tu estava falando que uma das problemáticas do mundo é exatamente, talvez numa lei de fake news, nós termos a arrogância de querer colocar na mesma sacola, né? No mesmo caso, gabinetes, digamos assim, do ódio, estruturas, né? Sejam os gabinetes de esquerda, de direita, a gente não está aqui para isso, mas estruturas semi-profissionais, muitas vezes profissionalizadas, de disparos em massa, com robôs, uma estrutura que trabalha nisso, daquele grupo de tios, tias, e isso eu acho que é um certo preconceito com os mais idosos, porque não são só eles que comentam, né? Então, assim, aquele viés de confirmação que eu recebo, uma coisa que eu queria muito que fosse verdade, e eu torno ela pós-verdade ao essa cuidado que todo mundo deveria ter ao receber algo que lhe agrada, assim como receber algo que lhe desagrada. Quer dizer, eu não é segredo algum aqui, eu sou um colorado absolutamente fanático e eu adoro receber boas notícias do Inter. Mas eu sei que algumas não correspondem aos fatos, né? Quer dizer, é esse tipo de coisa, ter esse filtro, né? Que tu falaste da educação, da conscientização e, ao mesmo tempo, o perigo de colocar essas situações tão diferentes num ponto de vista de uma norma que vai apenar, né? Causar sanções, prever sanções para apenar as pessoas e culpá-las, muitas vezes por coisas que sequer estão tendo muita noção do que estão fazendo. Um destaque que eu dou, daí puxando a brasa para o meu assado, que é o direito eleitoral, pela primeira vez, numa das resoluções do TSE, o TSE agora, na resolução de propaganda eleitoral, criou um artigo 9º, que jamais houve uma redação parecida, que o artigo 9º da resolução da propaganda diz mais ou menos o seguinte: olha, o candidato que nos seus locais de mídia, de propaganda eleitoral, repercutir uma notícia, ele tem uma presunção de que ele checou. Ele tem a obrigação de ter ido checar esse fato, conferido a veracidade desse fato, e acaso isso se trate de uma notícia falsa, de um conteúdo distorcido ou falso, ele responde como se ele tivesse sido responsável pela criação daquela notícia. Claro que o ambiente eleitoral é um ambiente que tem que dar um pouco mais de responsabilidade, porque essas pessoas estão pleiteando cargos públicos, né? Nesse caso desse ano, a pessoa quer ser vereadora ou prefeita, quer ocupar cargos importantes. Tu segue no viés da população, né? Do WhatsApp, digamos assim. A conscientização é a melhor saída, não? Exatamente. A dificuldade é a gente atingir essa conscientização com a tranquilidade de que não vai ter esses viés. Qual é o grande problema? A gente tem, jornalisticamente, e as agências de fact-checking instituídas,
que seguem diretrizes de, inclusive, uma comunidade internacional, uma organização internacional que estabelece critérios metodológicos para se fazer a apuração, né, da veracidade, que é uma apuração, no fim das contas, esse é um grande problema, né? No fim das contas, é um processo de apuração jornalística, o que já está pressuposto no trabalho jornalístico. Mas, enfim, existem algumas diretrizes, existe uma metodologia fundamentada, compartilhada internacionalmente, e as agências fazem esse trabalho. Mas, quando a gente parte para esse tipo de debate, no caso, o cenário eleitoral, por exemplo, poxa, é uma responsabilidade cruel até, né, com os fact-checkers, com os jornalistas que fazem esse trabalho, dá a eles a responsabilidade de serem os árbitros, né, do que é verdadeiro ou falso. Claro. Então, e aí, claro, inclusive existe, né, em 2018 isso aconteceu bastante, de as agências de fact-checking serem taxadas como de esquerda, né, são comunistas, né, enfim, essa expressão que ficou tão vazia, né, que ficou tão sem sentido, que foi tirada totalmente, né, do seu sentido. Então, ou seja, usando a verificação, atacando a verificação, não com embasamento, porque pode ser questionado o trabalho. Né? Assim como o trabalho jornalístico pode ser questionado, a gente pode questionar as fontes que foram acionadas, os procedimentos, etc. E por isso que existe, inclusive, um compromisso de transparência em relação às fontes que são utilizadas numa checagem de fatos. Né? É uma exigência do protocolo de checagem de fatos que o jornalista, o fact-checker, a gente, enfim, apresente no conteúdo quais foram as fontes consultadas e ajudaram a chegar, então, naquela comprovação ou não. E aí, ok, tu pode questionar o trabalho, mas desde que seja também com base em fatos. Na prática, no debate eleitoral, não é o que acontece. E essa é uma grande dificuldade. Eu me parece que a questão, a proliferação da expressão fake news, ela vem das falas do presidente Trump, que era uma resposta uníssona à maioria das notícias vindas dos órgãos de imprensa. Tu sabe muito melhor do que eu que nos Estados Unidos as empresas, né, de jornalismo têm muito mais abertamente as posições partidárias do que nos Estados Unidos. Enfim, a CNN tem lá, a Fox tem a sua outra linha, né? E aqui isso fica um pouco nebuloso, né? Eu te faço duas perguntas, assim. A primeira é sobre a checagem das agências de checagem, né? Exatamente o que tu fala. Muito embora já exista todo um código de ética de atuação no jornalismo, com frequência as pessoas, e quem policia é o policial, né? Como tu fala, dessa grande responsabilidade que há aos fact-checkers numa eleição, podem mudar os rumos de uma eleição, o resultado de uma eleição. Quem é que está aí disposto hoje nessa arena, né? Como um player para olhar, não, olha só, essa agência aqui não checou direito essa ou aquela notícia. O que tem, que estrutura está se formando em torno dessas agências e se tu acha necessário isso? O meu ponto é justamente esse, não precisa dessa estrutura, porque a sociedade pode fazer esse controle. A gente precisa entender que foi colocado um peso nesse trabalho de fact-checking, até por não se ter compreendido suficientemente o fenômeno também, né? Então, quem tinha mais ou menos compreendido esse fenômeno quando ele começou a aparecer como um risco até à própria democracia, né, o fenômeno da desinformação. Então, quem tinha mais lastro para lidar com isso eram as agências de fact-checking que já estavam fazendo um trabalho semelhante. Mas, como eu disse, estruturas menores, longe do mainstream, né, foi uma responsabilidade, assim, eu costumo dizer, né, é o filho caçula que de repente virou o chefe da casa. É uma loucura isso, assim, mas foi isso que aconteceu, é isso que está acontecendo com o fact-checking. Então, não é que o fact-checking se acha o árbitro da verdade, né? Não é que ele quis se instituir como
sei lá, instituição que tem o poder de dizer isso é verdade ou é mentira. Mas as coisas estão indo para esse rumo meio que levadas, né, pela exigência de a gente ter que regular, de a gente ter que controlar, disso, de aquilo, e está se colocando esse papel. Mas a gente precisa entender que, no fim das contas, o que o fact-checking faz é jornalismo. Os fact-checkers podem até ter profissionais de outras formações, porque também a área da comunicação e do jornalismo ela está cada vez mais transdisciplinar, né, com diversas necessidades, inclusive de tecnologia, para a gente entender. Mas falam isso, né, o código de ética mor que rege esse trabalho é o do jornalismo. Então, o jornalismo é controlado por quem? Ele é controlado pelas pessoas, pela sociedade, que vai fazer a crítica, e em casos em que houver algum desvio que seja grave o bastante para configurar crime, ele vai responder, né, o veículo de comunicação, o repórter vai responder judicialmente a isso. É a mesma coisa com o fact-checking. Então, assim, se a gente começar a discutir, sei lá, a instituição de uma agência reguladora do fact-checking, olha que loucura, né? Vamos parar para pensar aí, vocês que são do direito, né? Olha que loucura. E quem vai ter o poder sobre essa instituição reguladora? O governo? Do ponto de vista político, né? E até talvez até sociológico, é um absurdo de um fenômeno que é natural, como tu falou, as agências de fact-checking não invocaram para si esse papel, lhes foi dado exatamente por uma demanda da sociedade, né? Começou a haver tanta proliferação de notícias contraditórias e com, né, aqueles perfis. Depois eu até peço que tu caracterize mais ou menos, fale um pouquinho sobre as características daquela notícia que é o emblema da desinformação, né? Mas eu acho que essa estrutura de fact-checking ela teve jogada para si uma responsabilidade que ele jamais pediu, né? O que tu acha? Falasse em mainstream, né? O modelo brasileiro dessa neutralidade formal dos grandes conglomerados de comunicação, ele é mais benéfico ou mais maléfico do que o modelo alternativo que nós teríamos de editoriais abertos em prol desse candidato ou daquele partido? Qual a tua opinião sobre isso? É que, assim como pode existir editorialmente essa decisão de publicar uma determinada postura, isso não deve, e não é o que acontece, apesar de se usar muito esse exemplo de referência, mas a CNN tem lá a sua carta aberta editorial dizendo no que acredita. A Folha de São Paulo também tem, né, os editoriais abertos dizendo no que eles defendem, o que eles acreditam. A questão é que, quando eu vou para o conteúdo, se é um conteúdo informativo, ele é informativo, ele não é opinativo. Então, isso está nos princípios deontológicos do jornalismo, né? Nos princípios éticos do jornalismo. Então, mesmo que o meu veículo tenha uma linha editorial X, no conteúdo informativo eu não tenho como negar os fatos e modificar os fatos. Né? Porque aí eu estou caindo naquilo que eu falei no início, uma notícia falsa não é uma notícia, então eu tenho um outro tipo de conteúdo, eu tenho um artigo de opinião, eu tenho um editorial, que é também um artigo de opinião, então onde o veículo manifesta o seu posicionamento, a sua opinião, nesses conteúdos editoriais, mas o conteúdo informativo continua tendo esse compromisso, né, de seguir esses caminhos e de seguir mostrar suas evidências, né, para aqueles fatos, mostrar esse caminho de apuração, de investigação. Então, para mim não faz diferença, honestamente, se um veículo vai declarar que tem uma postura editorial, desde que o noticiário seja honesto, seja noticiário. Né? Tu pode emitir opinião que tu queira, mas no noticiário tu vai me dar notícia. Claro. Não, perfeito. Por favor, categoriza para a gente aí as notícias falsas, as espécies de desinformação. O que a gente pode explicar para o pessoal que está acompanhando? Que espécies, né? Que tipos tem dentro desse balaio chamado fake news? Assim?
está cada vez mais difícil definir, né? Assim, estabelecer quais são as características, até porque cada vez mais também os desinformadores se qualificam no sentido de apropriar estilos e linguagens que pareçam, né, que transmitam credibilidade, né? Então, até recentemente, eu falo muito no Aos Fatos, porque é uma iniciativa que eu considero muito atualizada, assim, né? Está sempre inovando, sempre buscando. E recentemente até eles lançaram um projeto chamado Radar aos Fatos. Então está aberto também para as pessoas que quiserem buscar referências. É um monitor de desinformação, né? O Radar. E numa das publicações ainda de preparação desse radar, a equipe do Aos Fatos lançou uma reflexão de como, por exemplo, uma prática que é muito comum no jornalismo, que é a gente colocar frases entre aspas para designar o entrevistado, né? Para abrir aspas e fala alguém, né? Então não é o veículo que está falando, é o entrevistado X, é a fonte X que está falando. É o que a gente chama, inclusive, criticamente, de jornalismo declaratório, né? Porque aí o jornal se exime da responsabilidade daquela informação ser checada ou não, porque não é ele que está dizendo, é alguém que foi entrevistado. E isso começou a ser apropriado como uma estratégia dos desinformadores. Como, às vezes, a gente prestar atenção em alguns códigos linguísticos que já são clássicos, né? Do que é um método jornalístico, não basta, né? É preciso olhar as entrelinhas, então tá bem difícil. Mas uma coisa essencial questão, assim, principal tipo de desinformação, a principal estratégia que a gente vê assim nas festas, e existe um grande debate hoje, as deepfakes, né? Os vídeos que coloca a cara de um e a voz de outro, né? Ultra realistas, não? Super realistas, com uso de inteligência artificial e tudo mais. Então tem uma grande discussão sobre isso, e aí a gente tem que dizer que, olha, não precisa de deepfake, porque só uma foto retirada de contexto já faz um estrago imenso. E isso é um dos elementos básicos, assim, quando a gente recebe, principalmente porque a maioria dos conteúdos de desinformação apela para a imagem, né? Não só porque os conteúdos de desinformação, mas porque a estrutura das mídias que a gente consome, ela apela cada vez mais para a imagem, né? Então a gente tem imagens instantâneas que passam rápido na timeline, que tu já recebe, já compartilha, já curte, já passa adiante, tudo muito instantâneo, então a imagem tem um apelo muito forte. Um cuidado é isso, assim, a imagem. Se essa imagem, ela é realmente daquele contexto que está dizendo que é. Então, prestar atenção nessa relação de contexto. Imagem fora de contexto é uma estratégia muito comum desses conteúdos. Bom, imagens manipuladas, né? A gente consegue, tem manipulações muito bem feitas, mas muitas das manipulações a gente consegue identificar com uma olhadinha melhor, né? Se tem alguém que não estava naquela foto original e foi colocada ali para passar um determinado sentido que não é o sentido original também daquela informação. Se a fonte, se aquela informação que eu estou recebendo, ela tem uma fonte atribuída, e se essa fonte é aquela mesmo. O que eu quero dizer? É muito comum se utilizar mensagens de WhatsApp, já que é um dos principais vetores, né, os grupos. Eu vi no jornal tal, e aí a pessoa te conta uma história. Claro. Vamos conferir se o jornal tal deu essa informação, porque é comum se utilizar de fontes que têm alguma credibilidade, né, ou uma pessoa pública, o fulano de tal disse que, né, ou até mesmo simular algum tipo de autoridade. Na greve dos caminhoneiros, para sair um pouco da política, né, a greve dos caminhoneiros que eu falei que causou um grande estrago social. O que era muito comum? Áudio do WhatsApp circulando, dizendo: eu tô aqui na rodovia tal, com o sindicato tal, e vai acontecer isso e isso. Quem garante que essa pessoa é essa pessoa? E áudios do WhatsApp são uma coisa, assim, que a gente deveria evitar, né? Assim, se não forem mesmo relações próximas, pessoais, se não é alguém que tu realmente sabe que não compartilha, porque áudio é uma coisa dificílima de checar.
porque a gente não tem vozes de todo mundo para verificar se a pessoa que está dizendo que é aquela mesma, né? E é muito fácil eu gravar uma mensagem de áudio transmitindo credibilidade, até mesmo um imitador, né? Tem vários casos aí de imitadores que são super convincentes, né, na imitação e poderia, enfim, tem casos, né, de a desinformação ser passada também usando essa credibilidade, né, de uma voz, de um cargo, de um veículo, de uma instituição. Então, a gente, assim, a busca da fonte é essencial. Saber se aquela informação vem dali mesmo, de onde ela está dizendo que vem, se essa pessoa é quem ela diz que é. E a gente tem rastros nas redes, né, que permitem também a gente chegar, muitas vezes, nessas configurações. Então, tem ferramentas, por exemplo, para a gente fazer busca reversa de imagem. Então, se tu está me compartilhando aqui uma foto de hoje e eu faço essa busca reversa de imagem, eu encontro a mesma foto num outro espaço, num outro site no ano passado, bom, eu já sei que essa informação não é verdadeira, porque essa foto não é de hoje, né? Então, tem alguns mecanismos. Para quem não está familiarizado com a busca de imagem, tem essa possibilidade do Google jogar, né? Eu pedi licença aqui, porque anoiteceu e eu fiquei no escuro. Claro, claro. O Google tem essa ferramenta de checagem da imagem, né? Busca reversa. O Google é a ferramenta mais conhecida, porque, enfim, todo mundo acessa, né? Sim. E ele já nos dá esse resultado, assim, ele já nos oferece uma leitura básica. Porque ela não é de hoje, então já é o suficiente para eu não passar essa imagem adiante, porque eu já sei que aquele contexto está errado, né? Tem outras ferramentas, tem uma ferramenta chamada Thin Eye, que eye de olho, né? Que também faz essa busca reversa e ela consegue, às vezes, ser até mais precisa do que o próprio Google, porque enfim, a gente consegue hierarquizar e fazer outras buscas internas nelas, né? Então, para quem quer dar um passinho além, pode usar essa, mas o Google já consegue oferecer uma resposta razoável, assim, né? Para pelo menos tirar uma dúvida. Isso é sensacional, né, Thaís? Porque, enfim, tu falando a pluralidade de ferramentas e a velocidade com que essas ferramentas surgem para esse tipo de uso, né? Eu inclusive sigo no Instagram, vou fazer uma propaganda e vou fazer porque é para o bem. Ele, pelo visto, inclusive o rapaz lá, ele é muito fã do seriado The Office. Então ele faz todas as montagens de deepfake com o seriado. Então ele bota os mais variados rostos nos personagens do seriado, que é o I Am Deepfaker. E eu faço exatamente para isso, né? Como tu falaste, para treinar um pouco o olho. E aí tu começa a notar tem sempre um probleminha na filmagem, na montagem, né? E a gente nunca vai estar preparado. Enquanto tu falava, eu lembrei de dois casos que são reais e são pitorescos. O Charlie Chaplin participou, né, quando vivo, obviamente, de um concurso de sósias e acabou em terceiro lugar, né, sósias de Charlie Chaplin. E o Raul Seixas foi fazer um show no interior de Minas, se não me engano, e alguém gritou sósia e ele não conseguiu provar que ele era ele mesmo. Ele quase foi linchado, não saiu o show. Então, claro, não é nova essa fronteira entre o real e o falso, especialmente no mundo virtual, né? São questões assim bastante difíceis. As eleições de 2020 estão aí, a Justiça Eleitoral, claro, está tentando, né, de alguma maneira, neutralizar. Eu noto, desse aprendizado que eu falei lá no começo, eu noto em relação ao discurso do então presidente do TSE, ministro Fux,
para o atual presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, uma diferença enorme de discurso, né? Sabe bem, tem acompanhado, também foi convidada a falar no evento da Justiça Eleitoral, que também foi sensacional, mas a Justiça Eleitoral está colocando um pouco as sandálias da humildade para notar isso que tu está falando, que a gente tem muito mais que conscientizar ao público, inclusive aos operadores de direito, para que a gente tenha essa noção que só no canetaço da normatização a gente não vai conseguir modificar esse panorama. O Facebook está tentando neutralizar influências externas nas eleições de 2020. Eu tive essa semana a notícia de que vai ser feito todo um cadastro para aquelas pessoas que durante as eleições quiserem falar sobre temas sensíveis, e um deles é a política. Então vai ter que haver uma prova de que aquele perfil pelo menos está no Brasil, né, que é um perfil nacional, para que não haja essas influências externas. Tu falaste da Cambridge Analytica e, né, as questões das fazendas de robôs nos Estados Unidos, na Rússia, influenciando os Estados Unidos, eleições norte-americanas. Então esse ponto eu acho que tu traz, que é fundamental, e daí eu vejo um ponto de contato muito grande entre o direito e a comunicação, Thaís, porque cada vez me surge mais a dúvida se a gente consegue resolver de uma maneira racional, tanto na comunicação quanto no direito, esses desacordos extremos, né? A gente está na era dos extremos, cada vez mais, né? Tudo foi granalizado, tudo foi polarizado. Então, assim, muitos juristas contemporâneos dizem que a teoria do direito ela já não é mais o suficiente, né? A gente tem que resolver o direito de outra maneira. E para isso são trazidas soluções com viés econômico, né? O correto é aquilo que gerar riqueza, ou com justiça social, a justiça é aquilo que distribuir de uma forma equânime os bens para a sociedade como um todo. Então a gente tem um leque muito grande de soluções para isso, né? O que eu noto é que quem ataca mais fortemente o direito como o fiel da balança, né, como algo que vai resolver os conflitos, são exatamente os dois extremos. E nisso os dois extremos se parecem muito, né? A extrema esquerda, a extrema direita, a extrema conservadora, a extrema liberal tem uns argumentos muito parecidos em relação, e em alguns até tem razão, ao Poder Judiciário como um todo, a esse ou aquele ministro, a esse ou aquele desembargador. A pergunta que eu te faço é, tu nota isso em relação aos ataques que a mídia, muita diferença entre os ataques de um e de outro lado, quando o jornalismo está sendo feito de uma maneira séria? As agências de checagem, quando trazem uma notícia de checagem desabonadora à esquerda, ela não é criticada, e quando traz desabonadora à direita, os argumentos que são trazidos não são muito, muito parecidos, e isso talvez não fosse um sinal de que está certo, exatamente é o caminho certo das agências. O que tu acha? Totalmente. A Cristina Tardáguila, que é a fundadora da Agência Lupa, que inclusive participou de vários desses debates com o próprio ministro Barroso, e, enfim, ela está numa atuação internacional na rede internacional de fact-checking, acompanhando discussões sobre regulamentação, né, sobre legislação em diversos países. Então ela fala muito sobre isso, se manifesta muito sobre isso, e especificamente sobre esse teu ponto, né, que a Agência Lupa, né, da qual ela é fundadora, já sofreu ataques de todos os lados, e que isso é um conforto, porque mostra que, então, eles estão fazendo o trabalho como tem que ser feito. E isso eu vou repetir, eu estou sendo repetitiva, né, e defendendo o jornalismo, mas enfim, né, é isso, né, nada mais é do que o próprio jornalismo sempre enfrentou, até porque a mentira, o boato e também os erros jornalísticos não nasceram com a internet, né? Então, isso já existia na mídia convencional. As estratégias de desinformação, elas vêm desde a antiguidade,
né? Então já existia lá na Revolução Francesa campanhas de desinformação, e que a gente não chamava por esse nome, né? Mas já existia esse tipo de estratégia no mundo eleitoral, então nem se fala, né? Quem é do interior, como eu, já viu muito panfleto circulando debaixo da porta, né? Então, isso não é uma novidade em si, só que, claro, existe uma potencialização por conta de todo o enredamento, né, literalmente, né, dessa estrutura de rede. E também por uma falta de conhecimento de como essa estrutura funciona. E quando eu falo que educar midiaticamente é um caminho, né, essa conscientização midiática é um caminho, vem daí também. Não só a gente dá acesso à internet, como foi a política brasileira até hoje, né? Tanto que a gente tem os planos aí pré-pagos com redes sociais ilimitadas, porque em tese estamos dando acesso às pessoas, mas não existe uma compreensão suficiente de tudo que está envolvido. E até foi interessante, numas perguntas atrás, tu mencionavas, né? Não são só os idosos, a gente olha para os idosos como essa pessoa a ser incluída digitalmente. Adolescente tem muito problema para diferenciar informação de desinformação na rede social. Não é porque todo mundo tem um celular com acesso à internet e porque tu já nasceu conectado à internet, que não é o nosso caso, né? Mas não é por isso que tu sabe te virar nessa rede, tu não sabe, né? Tu desconhece, ninguém te esclarece sobre como esse mecanismo funciona. Eu estou falando profundamente mesmo, discussão, né, das plataformas, dos dados, de como isso é usado, de como isso pode ser usado de forma negativa, mal intencionada. Não existe esse esclarecimento, né? Então, isso é um outro ponto, eu até fugi do teu tópico, né? Mas é que as coisas vão se conectando. Então, a ação jornalística que é informativa, apropriada no mundo da política, ela ganha outros sentidos, né? E isso não é diferente com fact-checking. Sim. Porque, repito, fact-checking é jornalismo. Embora estejam querendo colocar outras funções sobre os fact-checkers, nada mais é do que jornalismo. É um conteúdo, é uma prática, é um tipo de formato jornalístico, a gente poderia dizer, né, uma forma de transmitir informação. É um jornalismo investigativo, numa forma bem pura. É um jornalismo que busca evidências factuais. Por isso, né, é o que se faz na notícia, teoricamente. É isso, assim, quando eu comecei a trabalhar com a pesquisa, e principalmente com cursos e tal, claro que existem ferramentas e recursos técnicos que te ajudam, né? Essas ferramentas para a gente verificar a veracidade de uma imagem, a procedência de uma imagem e tal, claro que existem recursos. Mas no método de investigação, ele é o mesmo método jornalístico de todo o século XX, né, que se consolidou em todo o século XX. Então, não tem em si uma novidade, é o contexto que faz isso ser novo, né? Com certeza. Nada se muda, tudo se transforma, né? Thaís, está terminando o nosso tempo, que passou voando, né? O Instagram dá 1 hora para as lives. Eu quero aqui deixar o meu mais profundo agradecimento, sempre te ouvir é muito produtivo, sempre é muito claro, e muito, muito obrigado. Agradecer você, a Lautec, e realmente agradecer pela tua fala. Tá bem, agradeço o convite, espero que realmente tenha sido claro o suficiente, né? Eu venho de uma outra área, então para mim algumas coisas às vezes são até meio óbvias, né? E a gente não consegue explicar suficientemente para quem não é da mesma área, né? E ainda mais sendo também tão técnicos quanto os profissionais aí do direito. Mas me coloco à disposição, né? Sempre um prazer falar sobre isso. E a fonte, né? Que é o perfil pelo qual eu entrei, também está sempre produzindo e debatendo, fazendo, tentando ampliar justamente isso, né? Ampliar o acesso à informação, o conhecimento sobre esses temas, para a gente, no nosso entorno, pelo menos, qualificar esse debate. Repete para a gente tem 1 minutinho e meio.
A Fonte é encontrável aqui no Instagram, e qualquer outro contato que tu queira, qualquer outra indicação que tu tenhas aí para o pessoal se municiar, se armar e conseguir se sair bem nessas eleições e na vida como um todo em relação à desinformação. Beleza, fica o convite para seguirem a Fonte Jor aqui no Instagram, no Twitter, no Facebook, é sempre essa terminação a Fonte Jor, no site afonte.info. A gente está sempre acompanhando novidades, tendências, entrevistas, né, e artigos dessa área também vocês encontram lá. Basicamente isso, sigam nas redes e a gente nas nossas redes está sempre recomendando essas outras iniciativas e ferramentas, então é um caminho aí para o pessoal ampliar os horizontes. Tá ótimo. Thaís, muito obrigado e um ótimo resto de semana aí. Muito obrigada a você.